E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo sobre mecânica clássica. Mas esse vídeo não vai ser só sobre mecânica clássica, mas também sobre eletrodinâmica clássica, porque nós vamos falar da lei de Gauss e da equação de Poisson. E vou fazer isso de forma geral para um campo de forças do tipo 1 sobre R2, que funciona tanto para a lei de Coulomb quanto para a lei da gravitação universal newtoniana, que é o que a gente tem estudado. Bom, então vou soltar a vinheta para a gente continuar. Bom, como nós temos estudado o campo gravitacional newtoniano, comumente chamado de gravitação universal, a ideia agora é que nós cavemos um pouco mais a fundo esse campo. O que a gente descobre é que tanto a gravitação universal quanto a teoria eletrostática de Coulomb têm o mesmo arcabouço matemático. As duas forças são do mesmo tipo, eles decaem com a distância ao quadrado entre as suas partículas carregadas e possuem basicamente comportamentos muito parecidos do ponto de vista matemático, com exceção de dois fatos. O primeiro fato é que o campo eletrostático ele depende de dois tipos de carga, que nós chamamos de positiva e negativa, e a força eletrostática, portanto, entre duas partículas pode ser repulsiva ou atrativa. Força gravitacional só pode ser atrativa, só tem um tipo de carga gravitacional. E o segundo fato é que a carga gravitacional, por força do princípio de equivalência, que nós já discutimos, é igual à massa da partícula fonte do campo gravitacional. E vou partir para cá, então nós vamos discutir lei de Gauss e a equação de Poisson de um campo do tipo 1 sobre R2. Essa aula vai servir tanto para o campo eletrostático, em que ele tem uma força eletrostática, que eu vou chamar de Fe, definido no sistema internacional dessa forma, 1 sobre 4π ε0, carga da partícula 1, carga da partícula 2, sobre a distância ao quadrado, na direção de separação das duas partículas de cargas Q1 e Q2, e também nessa discussão vai servir para o campo gravitacional newtoniano, cuja força gravitacional vou chamar de Fg é igual a menos constante gravitacional de Newton, m1, m2, r ao quadrado, r chapéu. O setup você já conhece, né? Tem duas partículas separadas por uma distância r vetorial e ambas as forças decaem com r ao quadrado. Esse aqui é o campo de forças eletrostático. Esse aqui é o campo de forças da gravitação universal. Mas nós também definimos o conceito de campo eletrostático e campo gravitacional. Então, o que acontece com os campos? Eu vou definir uma entidade geral, chamada de G grande, que é igual à força em determinado ponto do espaço, f de x. Portanto, meu campo gravitacional ou campo eletrostático também vão depender de x, dividido pela carga da partícula teste que seria colocada naquele ponto. Então, para eu determinar qual é o campo eletrostático em determinado ponto x, que é gerado por uma distribuição de cargas, eu só preciso colocar uma partícula teste no ponto x e calcular a força que essa partícula vai sofrer naquele ponto. E depois dividir essa força pela carga da partícula teste. E no campo gravitacional, mesma coisa. Então, considerem o seguinte, que quando F é o campo eletrostático, eu tenho F de E, portanto G é o campo eletrostático que vocês já conhecem, que a gente chama geralmente de E. Quando eu estiver tratando de gravitação, a força é Fg, e esse G grande aqui vira o G pequeno, que nós já estamos acostumados. E essa carga aqui é a carga elétrica ou a massa da partícula teste, dependendo do que nós estamos trabalhando. Então, quando eu utilizo a equação, qualquer uma dessas duas equações para definição de força, mas não interessa, o campo ele é igual a uma constante K, que vai depender se eu estou no caso eletrostático ou na gravitação universal, a carga da fonte, que eu também vou chamar de Q, dividido por R ao quadrado, R chapéu. O próximo passo que eu quero tomar é definir fluxo de campo. E nesse caso, eu estou me referindo ao fluxo de campo G. E como é que eu vou fazer isso? Bom, o fluxo de um campo, ele
sempre depende de uma superfície, eu vou chamar de sigma, sobre o qual esse campo age, né? Então eu tenho um campo vetorial G que atravessa possivelmente uma superfície chamada sigma. E esse fluxo vou chamar de gama, ele vai ser a integral sobre essa superfície do campo G no ponto X, produto escalar, o vetor normal à superfície naquele ponto X. E aí eu tenho d sigma, que é o elemento diferencial de área. Se eu escolho um sistema de coordenadas cartesiano, d sigma pode ser escrito como dx dy, é um produto de duas diferenciais, e essa integral é uma integral dupla, como vocês já conhecem bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhada no desenho. Esse traço que está aqui, ele representa a minha superfície. E ele representa uma superfície fechada, né? Então ele é um volume e eu cortei e estou olhando esse cara aqui na transversal, num corte bidimensional. E, portanto, essa aqui é a minha superfície sigma. E sobre essa superfície tem um campo G que passa sobre ela, que eu não sei para onde está indo aqui, não desenhei, mas tem um campo G aqui. Eu vou olhar particularmente para um ponto aqui, certo? E vou verificar quem são os objetos geométricos. Então eu vou para essa área pequena aqui, vou fazer o zoom em um elemento de área de uma superfície, mas esse elemento de área parece uma reta. E aqui está aparecendo mesmo uma retinha, né? E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter um vetor normal a essa superfície nesse ponto. Esse vetor é o n de x, que eu vou colocar com um chapéuzinho, né? Esse é o vetor normal unitário, perpendicular nesse ponto x aqui. O g de x, ele vai ser esse vetor aqui que está meio enviesado também nesse ponto x aqui. Então, olha só o que acontece. Eu tenho aqui uma área muito pequena que é um elemento diferencial de área, que eu vou chamar de d sigma. Então, o meu produto n d sigma me dá um elemento diferencial de área, né, saindo dessa superfície. E eu tenho também um ângulo θ entre n e g. Então, para calcular o fluxo sobre toda a superfície, o que eu vou fazer é somar, ou seja, integrar em cada ponto a projeção do campo gravitacional ou campo eletrostático sobre o vetor normal à superfície. Portanto, eu estou pegando toda a contribuição do campo na direção ortogonal à superfície e somando em todos os pontos. Esse é o fluxo total. Então, voltando para cá, se eu substituir a equação para G no fluxo, definido dessa forma, a constante K e a carga, no geral, são constantes, vão sair. Eu vou ter o R no ponto X, escalar n de x d sigma. E agora eu quero saber o seguinte, quem é R chapéu escalar n chapéu d sigma? Então, para isso, eu vou também aqui no outro desenho. Então, vamos supor que eu estou aqui no meu ponto X, em que no primeiro desenho eu fiz essa brincadeira aqui. Sigma vai parecer essa reta aqui, porque eu estou com um zoom bem ampliado. E aqui eu vou ter meu n d sigma, que é esse vetor normal à superfície já multiplicado pelo elemento de área aqui. E eu vou ter aqui essa reta. Quem é essa reta? Essa reta é uma esfera de raio R com centro no campo de forças, ou seja, está no centro geométrico de quem quer que esteja gerando, seja o campo gravitacional ou o campo eletrostático. Essa reta em vermelho aqui representa a superfície de uma esfera num zoom muito ampliado, né? Lembre-se que os terraplanistas acham que a gente vive na Terra plana porque eles olham para qualquer lugar e veem a superfície plana. É mais ou menos essa a ideia aqui. Globalmente, a superfície é uma esfera, mas, como a gente está olhando muito de perto, parece uma reta. E aqui eu tenho, claro, o vetor normal à superfície da esfera, que é simplesmente o R chapéu. Esse é o R chapéu. Então, o R chapéu escalar d sigma é esse produto aqui, vezes o cosseno desse ângulo θ, que é esse ângulo entre R e N. Então, o que nós temos aqui, eu vou tirar a referência ao ponto X, é que Rn d sigma é igual cosseno θ d sigma. Agora, lembra que d sigma ele é um elemento diferencial de área. O elemento diferencial de área
de d sigma por esse segmento vermelho aqui, né? O d sigma, ele pega essa área aqui, é que eu estou olhando na transversal. Então, esse cara é o d sigma. E se eu pego esse d sigma e multiplico pelo cosseno desse ângulo, significa que eu estou projetando esse elemento diferencial de área no elemento diferencial de área da esfera. Quem é o elemento diferencial de área da esfera? É esse segmento de reta azul aqui. Então, eu estou projetando essa área vermelha nessa área azul sobre a esfera. Cosseno de θ d sigma é a projeção da área d sigma sobre a superfície de uma esfera com centro no centro do campo de forças. E quem que é o elemento de área de uma esfera? O elemento de área de uma esfera, eu vou chamar de ds, ele é igual a r² vezes um elemento de ângulo sólido da esfera. E o elemento de ângulo sólido da esfera é igual a seno de θ, dθ, dφ, em que θ é o ângulo polar e φ é o ângulo azimutal. E esse cara aqui é igual a cosseno θ d sigma, que é essa parte do meu integrando aqui. Com base nesse fato, a equação do fluxo continua sendo essa, e Rn d sigma, portanto, é igual a r² seno θ dθ dφ, tiro d sigma. R² com R² vai embora, e essa é uma integral dupla, né? Então, eu tenho uma integral em dθ e uma integral em d sigma. A integral em dθ, vamos colocar o dθ para cá, é de 0 a π. E a integral em dφ é de 0 a 2π. Né? Essa é a integral de área no sistema de coordenadas esférico. A integral em dφ de 0 a 2π é igual a 2π. Então eu tenho 2πk, a carga, vezes essa integral aqui. A integral de seno θ dθ de 0 a π é igual a 2. Portanto, eu tenho como resultado que o fluxo do campo G sobre uma superfície fechada sigma é igual a 4πk. Isso me dá o que a gente chama de lei de Gauss. E nós temos a lei de Gauss eletrostática, em que aqui eu tenho o campo elétrico, vou tirar a referência ao ponto, e aqui eu tenho uma integral fechada na superfície sigma, e isso vai ser igual, no caso da lei de Gauss eletrostática, eu tenho vezes a carga elétrica, que eu vou chamar de Q pequeno, e o K é igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Então aqui o 4π vai embora, então eu tenho a carga Q sobre epsilon zero. Então essa é a lei de Gauss eletrostática. No caso, eu também tenho a lei de Gauss gravitacional. E aí, nesse caso, eu vou ter o campo gravitacional G pequeno. Novamente, retiro aqui. E aqui a minha superfície é fechada, portanto, eu tenho uma integral fechada na superfície d sigma. E isso aqui vai ser igual a 4πk, e o K, no caso do campo gravitacional, é igual a menos G. Então eu tenho aqui um menos G. E esse cara aqui é a massa da fonte do campo gravitacional. Então essas são as duas leis de Gauss, e ambas advêm do fato de que a lei de forças é o inverso da distância ao quadrado. Nós também temos o fato de que o campo 1 sobre R2 é conservativo. Portanto, esse campo G tem um potencial. E nós sabemos que existe um potencial eletrostático, assim como existe um potencial gravitacional newtoniano. De forma que G é igual a menos o gradiente deste potencial, que eu vou chamar de U, genericamente. E eu também sei o teorema de Gauss, que me diz o seguinte, que o fluxo sobre uma superfície fechada, que é o caso dessa integral, e esse fluxo aqui que eu estou calculando, ele vai ser igual à integral no volume ômega, que encerra a minha superfície, do divergente de G de ômega. Ou seja, o teorema de Gauss me diz, depois que eu integro sobre essa superfície e descubro qual é o fluxo ele tem que ser igual à integral do divergente do campo no volume que é encerrado pela superfície sigma. E esse volume eu vou chamar de ômega. Mas, substituindo o teorema de Gauss aqui
na lei de Gauss, é igual a 4πk vezes a carga, e gama é a integral de Gn de sigma. Portanto, eu tenho a integral do divergente igual ao lado direito da lei de Gauss. Essa carga Q tem uma densidade de carga, né? Então, eu posso escrever esse cara aqui como uma integral no próprio volume ômega da densidade de cargas, que eu vou chamar desse Q estranho, que depende, obviamente, de x, de ômega. E aqui eu tenho que integrar sempre no mesmo ponto. Eu tenho tanto o divergente em cada ponto, integrado em todo o volume, e aqui eu tenho a densidade de carga em cada ponto, integrado em todo o volume. Portanto, para as duas integrais seriam iguais e, como o volume é arbitrário, eu tenho a lei de Gauss em forma diferencial, em que o divergente do campo G é igual a 4πk vezes a densidade de cargas em cada ponto do espaço, tá certo? Então eu tenho aqui a lei de Gauss diferencial. No caso do campo eletrostático, mais uma vez eu tenho... Vou tirar o ponto de referência x, só para não atrapalhar a notação. Divergente de E é igual a ρ sobre ε0, ou seja, esse é o caso eletrostático. E no caso gravitacional, ε0, certo? E no caso gravitacional, essa equação aqui ela vai se tornar divergente de G igual. Aqui eu vou chamar também de ρ a densidade de cargas, e o G e o K é igual a menos G. Então eu tenho menos 4πg ρ. Né? Então eu tenho as duas leis de Gauss em ambas as teorias. Aplicando nessa equação geral, a lei de Gauss diferencial, o fato de que G é oriundo de um potencial através do gradiente desse potencial, eu tenho aqui o que eu chamo de equação de Poisson. E a equação de Poisson, no caso geral aqui, eu vou ter menos nabla de U, o resto continua igual, e o divergente do gradiente é igual ao laplaciano. Portanto, essa equação aqui torna-se menos nabla de x, e esse menos passa para cá. Então essa é a forma geral da equação de Poisson, e eu posso utilizar a equação de Poisson para calcular o potencial, tanto do campo eletrostático quanto do campo gravitacional, de uma determinada distribuição de cargas, seja gravitacional ou eletrostática. Então, de novo, eu tenho os casos eletrostático e gravitacional. Primeiro caso aqui, densidade de carga, e o segundo caso aqui, densidade de matéria. Eu acho que já é suficiente por enquanto. Na próxima aula eu vou dizer para vocês como calcular soluções gerais da equação de Poisson, certo? E para isso vou usar uma técnica chamada de funções de Green. Então aguardem aí firmes, bons estudos e até o próximo vídeo.